Oi, pessoal. Meu nome é Olga Falseto, eu sou professora da Faculdade de Medicina da URGS, aposentada. E essa é a minha colaboração para o projeto Lajeado pela Paz. Hoje é dia 29 de março, estamos em pleno isolamento devido à pandemia do Covid. Então, o que eu vou conversar com vocês são dicas, são recomendações para o relacionamento das famílias no isolamento social. Os estudos têm mostrado que a saúde das pessoas está diretamente relacionada com a qualidade das relações familiares. As famílias saudáveis demonstram relações amorosas e respeitosas, boa comunicação, hábitos regulares, boa rede social e curtem a natureza. Durante a fase de isolamento social devido à pandemia, vai ser difícil curtir a natureza, a não ser que você more em uma casa com pátio. Mas os demais princípios de relacionamento saudável são mais importantes que antes, porque todos estão compartilhando um espaço muito menor. Lembre que existem muitas formas de uma família saudável se configurar. Famílias com pais homoafetivos e outros tipos de família, famílias em que pai e mãe estão separados, famílias em que os avós estão juntos, as recomendações são as mesmas sobre o relacionamento entre adultos e com as crianças e adolescentes. Então, algumas recomendações sobre o uso do espaço na casa. Lembrem que a proximidade é boa, mas proximidade demais favorece o conflito. Isso é o que a gente tem o risco de viver na pandemia. Gerencie o seu espaço em casa de forma a definir espaços, mesmo que mínimos, que sejam de cada um. Pense que cada idade tem necessidades diferentes. Adolescentes precisarão mais espaço individualizado. Procure criar áreas em que seja possível trabalhar ou descansar sem interferência. Os adultos precisam se organizar em turnos para o cuidado das crianças. Sobre as regras e as comunicações, é fundamental criar algumas regras de funcionamento. Essas regras têm que ser inicialmente combinadas pelos adultos, eles têm que estar de acordo com as regras e depois elas têm que ser conversadas com as crianças e os adolescentes para que esses compreendam e colaborem na construção das regras. Sobre a comunicação, conversas colaborativas, regulares, usando inteligência emocional e brinquedos, recursos lúdicos com as crianças vão prevenir muitos problemas. Expliquem com clareza, adequando a idade dos filhos, as razões do isolamento social, que deveria mais apropriadamente ser chamado isolamento físico, com interação social adequada às circunstâncias. Estabeleçam então regras claras sobre o uso da internet. Sejam mais flexíveis que em outros tempos, porque todos estão estressados. Para as crianças e os adolescentes e também para os adultos, levando em conta as responsabilidades de cada um, tem que ser feitas as regras. Lembrem que o que mais funciona com as crianças é o exemplo. Evitem os excessos que sobrecarregam de informações.
Lembrem que as famílias são grupos naturais de pessoas interdependentes que curtem estar juntos quando a conversa respeita o seu nível de comunicação e as necessidades de cada um. Procure entender qual a interpretação do que está acontecendo e o temor que cada um tem. Não entre em detalhes que o outro não entenderá. Os adultos devem evitar os conflitos maiores neste momento. Vale a pena deixar para mais tarde o que não é essencial. É fundamental evitar as hiperreações aos comportamentos que desagradam. Xingamentos e violência física é proibida. Se surgir essa vontade, é hora de buscar ajuda. Tem muitas possibilidades de atendimento psicológico via internet. Se surgir algum conflito mais difícil, é hora de ser paciente e generoso. Mas se for ainda complicado, reconheça sua parte de responsabilidade e deixe o assunto para depois da pandemia. Os adultos devem fundamentalmente evitar que os filhos se metam no conflito dos pais. Não os convidem para tomar partido, não os convidem para dar opinião sobre o que o pai ou a mãe pensa. Os adultos têm que eles mesmos resolver suas diferenças. Saber resolver com humor as próprias dificuldades sem imediatamente recorrer a responsabilizar alguém mais pelos seus problemas mantém as boas relações familiares. Controlar a impulsividade e, ao mesmo tempo, manter a curiosidade pelo que o outro pensa e a criatividade na sua resposta, isso faz bem à saúde. Sobre as atividades nesse período de isolamento social. Manter uma casa funcionando envolve muitas atividades e muito trabalho. Recomenda-se manter a atividade física feita com a regularidade possível. Criem a hora de se exercitar e a hora de limpar a casa. As duas tarefas podem ser combinadas com o auxílio das crianças e podem ser feitas com alegria e bom humor, compartilhando tarefas. As rotinas fazem bem para a vida familiar. Mantenha o contato com a natureza dentro do possível. Se morar num apartamento, mantenha as janelas abertas, tome o sol possível desde a janela. A família precisará incluir as crianças nas decisões de como usar o tempo, organizando então o tempo para as tarefas domésticas, como já falamos, tempo de trabalho por internet e tempo para as brincadeiras. Lembrem-se de escutar música e de dançar, faz muito bem à saúde. E também é necessário um tempo de descanso regular, rotineiro. Na negociação das tarefas, circulará e faz bem à saúde a percepção de que existe amor, carinho compartilhado, respeito mútuo e poder bem balanceado no casal. Que as tarefas são distribuídas equitativamente e que as responsabilidades são de todos. Cuidem para não se exceder em atividades e busca de informações. Tentem diminuir o ritmo ao máximo. Sobre alimentação, recomenda-se que as famílias realizem pelo menos uma refeição por dia juntos. Nessa hora, tenham conversas leves e amenas. Conversar sobre os dilemas do mundo e da família à mesa faz mal à digestão. Entretanto, a expressão de ideias e afetos, incluindo os afetos negativos, deve ser estimulada em outros momentos e faz bem à saúde. É uma boa prática de saúde, tanto individual quanto familiar e planetária,
E hoje está mais claro do que nunca com o Covid-19 que o planeta é um só e compartilhamos o mesmo destino nessa nossa nave espacial. Então, recomenda-se pensar em como buscamos os alimentos e como os preparamos. Recomenda-se envolver toda a família no planejamento do que comer e como preparar a próxima refeição, comendo mais frutas e legumes. Organizar a lista de compras em conjunto é uma boa prática. E nestes tempos, compartilhar os cuidados de higiene com os alimentos e os pacotes é bom para a família. Sobre os relacionamentos, famílias são compostas de muitas gerações interdependentes, cada uma com suas características e com suas necessidades a serem preenchidas por todos, com a ajuda de todos. Então, hoje, os avós como eu somos mais velhos, então muitas vezes precisamos ficar em isolamento social longe dos filhos e dos netos. Mas isso não significa isolamento social, significa isolamento físico. Na real, o nome bom para isso seria isolamento físico, mas com aumento das interações sociais, porque é isso que a maioria das famílias saudáveis está fazendo, está se comunicando ainda mais, só que por internet, da maneira possível, por telefone, por computador, do jeito que der. Então, temos que inventar novas formas de nos comunicar. Vocês sabem que eu até participei, de um aniversário por internet usando o programa Zoom, que é dos que eu conheço o que melhor funciona, porque cria uma sala de conversa em que todos podem participar. Pertencer a uma família que se gosta e sabe continuar a se relacionar mesmo nas atuais circunstâncias faz bem à saúde. Uma rede social colaborativa presencial é fundamental, mas é impossível durante a pandemia. Mas mantenha seus contatos sociais através do celular e do computador. As famílias não se desenvolvem bem em isolamento. Famílias saudáveis são solidárias e têm participação social, e você pode manter isso por internet. E é até mais provável que possa mostrar isso para as crianças que estão perto de você e que isso lhe sirva de bom exemplo. Bom, espero ter sido útil. Meu nome é Olga Falseto e estou às ordens. Um abraço.